Meus amados irmãos, paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar. Meus amados, hoje nós estamos na 15ª lição do discipulado com o tema chamado para evangelizar. É a penúltima lição destes vídeos de resumos do discipulado, das lições de discipulado. O último vídeo será a lição 16, que é chamado para esperar a volta de Cristo. Vamos fazer uma breve oração para podermos adentrar no assunto. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor da glória, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por esta oportunidade de estar em tua santa presença para pregar a tua palavra, ensinar aquilo que o teu Espírito Santo nos orienta a ensinar. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que irão assistir, ilumina a mente de cada um de nós, faça o teu querer, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, nós vamos ver o seguinte texto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O autor da lição ele traz a seguinte introdução: evangelizar é a principal tarefa da Igreja de Cristo na face da terra. O Evangelho, boas novas de salvação, é uma mensagem do cristianismo que tem como meta levar Deus aos homens. O primeiro ponto da lição: por que devemos evangelizar? Ele traz 4 subpontos. Primeiro, porque temos que ser testemunhas de Cristo. Segundo, porque o próprio Jesus nos deu o exemplo. Terceiro, porque é uma ordem e devemos obedecê-la. Quarto, porque temos que levar os homens a Cristo, alistando essas vidas para o seu serviço. Vamos ver aí no livro de João, capítulo 1, verso 46. João 1, verso 46. Desde já eu quero saudar com a paz aí o nosso irmão presbítero Leandro Clementino, meu amigo aí, está acompanhando esta live. Que Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério, a sua família. Meus amados, no livro de João, capítulo 1, verso 46, olha o que a palavra de Deus nos revela. João 1 e 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então veja que aqui Jesus estava alistando mais uma vida para a obra de Deus. E é assim que nós também devemos fazer. Jesus foi o exemplo de evangelização. Aqui, enquanto esteve na terra, na condição humana, Jesus não se cansou de evangelizar. E nas oportunidades que ele tinha, ele evangelizava e ensinava também. Então nós como cristãos devemos ser testemunha de Cristo. Existem várias formas de evangelização. A gente vai ver mais para frente formas de evangelizar e o cuidado na hora de evangelizar. Vamos ler mais um versículo. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas, capítulo 4, verso 18. A palavra de Deus também nos revela o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é o próprio Jesus falando. E Deus enviou ele para evangelizar os pobres através do Espírito do Senhor. E enviou ele para curar os quebrantados de corações. Nós temos que observar na nossa trajetória cristã que não podemos escolher as vidas que iremos evangelizar. Quando tivermos a oportunidade da evangelização, assim devemos fazer. Nós vamos aprender mais para frente o momento de evangelizar, as oportunidades que nos é concedida. Jesus aqui ele estava falando da evangelização dos pobres. Não era apenas os pobres de condição financeira em si. Eram todos aqueles que estavam distantes e afastados do Senhor, que são pobres de espírito. Quero saudar também a paz do Senhor, nosso irmão Hernani Nunes, que está aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que Deus abençoe a sua família. Então veja que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, a evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, os contritos. Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós somos seletivos na nossa evangelização. Às vezes a gente quer evangelizar pessoas que têm condições boas, pessoas que são mais organizadas financeiramente, e não evangelizamos, por exemplo, com uma pessoa que é bêbada, uma pessoa que é drogada, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que está perdida, que está distante de Deus. Nós devemos evangelizar essas pessoas. Jesus, a oportunidade que ele tinha para evangelizar, ele evangelizava. E ele não temia, não apenas porque ele era Deus, mas também porque ele sabia a missão que ele tinha que cumprir aqui na terra. E nós devemos também cumprir a missão aqui na terra. Nós devemos ter cuidado na hora de evangelizar no seguinte aspecto. Não é porque nós temos a missão de evangelizar que nós vamos adentrar diretamente numa boca de fumo ou adentrar no prostíbulo. De maneira nenhuma. Nós não podemos agir dessa maneira. Mas a oportunidade que nós temos de evangelizar, seja para alguém que vive nessas práticas, seja de drogas, seja na prática de prostituição, nós devemos evangelizar essas pessoas. E sempre quando evangelizar, nós devemos estar acompanhados de algum irmão para nos auxiliar. Mas se há uma oportunidade de você estar com alguém, você sozinho com aquela pessoa, e surge a oportunidade de falar do amor de Deus, não desperdice, porque não sabemos o dia de amanhã. Nossas vidas é como uma lâmpada. Às vezes Deus pede para que a gente leve a mensagem do Evangelho para alguém, e muitas vezes nós recuamos, nós retrocedemos. Nós não iremos, talvez por medo, ou porque a gente não considera que devemos chegar naquela pessoa e evangelizar. E possa ser que no dia de amanhã, essa pessoa venha a falecer sem paz e sem salvação. E nós iremos olhar para trás e iremos dizer: perdi a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Tenha cuidado, porque quando a gente não evangeliza para uma pessoa que está caminhando, beirando o precipício, e aquela pessoa vem a cair porque nós não fomos socorrer com a mensagem do Evangelho, Deus ele vai requerer de nossas mãos o sangue daquela pessoa, porque foi nos facultada a oportunidade e assim não procedemos. Mas vamos continuar, que a gente ainda vai ter bastante assunto. Vou tentar resumir no máximo. Qual a condição das pessoas que iremos evangelizar? Lembra do que eu falei agora há pouco? Para a gente ter cuidado de não adentrar. Eu vou evangelizar, vou entrar na boca de fumo, vou entrar no prostíbulo. Tenha cuidado. Não é assim que as coisas irão proceder. 5 respostas para essa pergunta. A cabeça doente e a garganta é um sepulcro. A boca é cheia de maldição e os olhos altivos. A testa de bronze e o coração de pedra. Pés velozes para derramar o sangue. Com muitas feridas e chagas e morto no pecado.
mas as almas dessas pessoas têm um alto valor. Então veja a condição das pessoas que você vai encontrar quando for evangelizar. Por mais que a pessoa talvez não seja uma pessoa que se drogue, uma pessoa que seja viciada em algum tipo de droga, seja álcool, seja cigarro, seja qualquer outro tipo de droga, por mais que não seja uma pessoa que seja viciada na prostituição, mas é uma pessoa que tem a mente cauterizada, uma pessoa que fala o que vem na mente, uma pessoa que ainda não conhece a Deus, pode até conhecer a Bíblia, pode até conhecer a palavra, mas não conhece o Deus da palavra, não conhece o Deus da Bíblia. Então a mente dessa pessoa pode estar altiva, soberba. A mente dessa pessoa está cauterizada, está brindada. E você vai encontrar pessoas que têm uma garganta como se fosse um sepulcro, uma garganta doente, que só fala coisas indevidas, que profere palavras de maldição. Você vai encontrar pessoas para evangelizar que têm os olhos altivos, soberbo, que tem a testa de bronze, o coração duro que nem pedra. Mas a gente tem em nosso coração e nossa consciência que a palavra de Deus ela é como uma espada aguda de 2 gumes. Ela entra, ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Mas vamos ler Romanos 13:15 para a gente ver o que o apóstolo Paulo ele fala desse tipo de pessoas. Quero saudar a paz do Senhor também o nosso irmão José Alessandro, nosso amigo aí que está acompanhando. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos ver aí Romanos 13:15. O apóstolo Paulo ele nos traz o seguinte texto. Vamos ler a partir do versículo anterior. A partir do verso 9 a gente vai compreender melhor. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então veja que o apóstolo Paulo ele traz do verso 9 do capítulo 3 ao verso 18 a condição dessas pessoas. Você vai encontrar pessoas para evangelizar nessas condições, como acabei de ler. Se você quiser meditar em casa e conferir Romanos 3, 9 ao 18, você vai ver o que o apóstolo Paulo ele fala. Então tenha cuidado. Mas independente da situação que essas pessoas se encontram, independente da forma que elas estão, as almas dessas pessoas possuem um grande valor. Quer saber como? É simples, é só você voltar lá para João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus ele é tão grande que se a humanidade se voltasse para Deus hoje, nesse momento, toda a humanidade, desde aqueles que já faleceram, daqueles que já estão mortos, se eles tivessem muitos morreram sem paz e sem salvação. Mas se eles tivessem conhecido Jesus e se entregado a Jesus Cristo, vamos fazer aqui uma conjecturação. Se desde o primeiro ser humano até agora, desses que já faleceram, se entregasse a Jesus, a Deus, até agora, e Jesus voltasse nesse momento, e toda a humanidade que ainda está viva estivesse voltada para Deus neste momento, todos, sem sombra de dúvida, estariam no céu. Eu comentei na sala do discipulado o seguinte, que Deus ele
quando voltou para o Pai, quando ele foi para o Pai, ele construiu, disse que iria preparar várias moradas. E quando a gente volta para o livro de Apocalipse, a gente vai ver uma passagem que diz que existe um novo céu e uma nova terra preparado para nós. Quando a Bíblia vem nos ilustrar o céu e a terra, ela não se prende ao céu na qual nós conhecemos aqui. Ela está retratando o céu, o universo inteiro. E nós, como seres humanos, nós sabemos que o universo ele é gigantesco. E desde pequeno, desde criança, eu ouço falar nas escolas, no meu aprendizado, que o universo é infinito. Veja que interessante. O ser humano ele não consegue compreender a dimensão ainda do universo na sua totalidade. Então, quando a Bíblia vem falar de céu e terra, a Bíblia fala de terra, globo, terra, e fala de céu, universo. Então, quando nós paramos para observar que Deus fez um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que nele crê e for salvo por Jesus Cristo e morar lá na glória, nós vamos observar que Jesus, quando ele arrebatar a igreja, vai fazer com que o nosso corpo fique um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo do Cristo ressurreto, um corpo que não está limitado ao tempo e ao espaço. Então, se todo mundo, todos os seres humanos se voltassem para Deus e fossem morar na glória, infelizmente muitos não se voltam para Deus por causa da mente blindada. O inimigo consegue cegar os olhos, o príncipe das trevas e deste século consegue cegar os olhos dos seres humanos. Mas se toda a humanidade se voltasse para Deus e com o corpo, nosso corpo glorioso pós-arrebatamento, não estando preso ao tempo e ao espaço, todos nós daríamos lá no céu tranquilamente, em paz, em harmonia, adorando ao Criador. Então veja, que as almas dessas pessoas, elas têm um valor. E a prova disso foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Independente da forma que você encontre ela, seja traficante, seja maconheiro, seja bandido, seja ladrão, seja um prostituto, seja um drogado, seja alguém que só saiba falar palavrão, que vive em práticas erradas, vive enganosamente, mas a alma dessa pessoa tem um valor. Vou dar um exemplo. Certa vez, Deus usou um momento específico da vida de uma irmã. Ela contou isso na igreja, de que a mãe dela estava internada e ela estava passando o período, a noite escura, com a mãe dela no hospital. E próximo, no mesmo quarto de internação, existia uma mulher que, se não me falha a memória, ela vivia naquelas práticas de macumba, aquelas práticas espirituais, não sei se era macumba, espiritismo, não lembro direito. E Deus tocou no coração dessa irmã para ir evangelizar aquela mulher. E ela falou do amor de Jesus, pregou para ela, mas ela não quis aceitar a Jesus naquele momento. E com o passar do tempo, ela fez a parte dela. Com o passar do tempo, a mãe desta irmã, ela recebeu alta e foram para casa. Mas a irmã estava com o contato da senhora para saber como é que ela estava, se ela tinha melhorado, até porque pelo período que ela ficou lá no hospital, eles pegaram contato no outro, né? Fez aquela amizade. E essa irmã começou a ligar para o telefone dessa mulher que estava lá e nada dela atender. Ligava e nada, até que atendeu. E foi a filha daquela mulher. E quando ela atendeu, ela disse: irmã, me desculpe não ter atendido antes, foi porque a minha mãe, ela faleceu. E por isso que eu não atendi a ligação antes. Então veja, se essa irmã não tivesse ido evangelizar na oportunidade que ela teve naquele momento, apesar das práticas que aquela senhora ela praticava, ela vivia numa prática que era distante
da prática de Deus. Ela adorava outra forma de entidade. Ela adorava, na verdade, uma entidade, né? Porque ela não seguia as palavras de Deus, ela adorava uma entidade. E ela veio a falecer. Acredita-se que sem paz e sem salvação. Mas aquela irmã, ela fez a parte dela, ela pregou o evangelho, ela apresentou Jesus. E se ela não tivesse feito aquilo naquela oportunidade, Deus iria requerer o sangue daquela alma das mãos dessa irmã. Mas ela fez a parte dela. Então, meu amado, aproveite a oportunidade que você tem. Ah, não vou não, porque aquela pessoa, ela adora uma entidade aí, ela é prática de macumba, de espiritismo, de umbanda. Aproveite a oportunidade para evangelizar. Se você tem a oportunidade de livrar a pessoa do caminho do abismo, aproveite. Mas vamos dar continuidade. Como evangelizar? Primeiramente, precisamos aprender de Cristo para podermos ir em busca das almas. A gente tem que entender que o novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele tem uma sede muito grande de mostrar para as outras pessoas aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Isso é algo maravilhoso, mas tem que se entender que tem que ter um cuidado, uma preparação. Não se evangeliza de todas as formas. Temos que primeiro buscar de Jesus Cristo, aprender, estar inteirado no culto como novo convertido, de discipulado, culto de doutrina, culto de escola bíblica dominical. E assim é que a gente vai se preparando para poder ir evangelizar. Mas isso não significa que você não possa evangelizar quando tiver oportunidade. Ah, irmão, mas eu não entendo dos versículos da Bíblia, eu não sei como interpretar, eu não sei como falar. Simples. Dê a paz do Senhor e diga que Jesus ama aquela pessoa e que Deus tem um plano lindo na vida daquela pessoa. Isso já é uma forma de evangelizar. Não precisa você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É necessário que se haja uma preparação, um conhecimento dos versículos que você irá falar, que você irá apresentar àquela pessoa, do amor de Deus. Mas se você sabe dizer que Jesus ama, que Jesus tem um plano lindo na vida daquela pessoa e que Jesus quer salvar aquela pessoa, aproveite o momento e fale do amor de Deus. Precisamos ter uma vida de consagração. Recapitulando, ler a palavra, estar orando, jejuando, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é marchar, rodopiar e falar línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é ter em nossas vidas boas práticas do evangelismo, do cristianismo e a frutificação do Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E como se consegue isso? Lendo a palavra, orando e se consagrando a Deus. Precisamos aproveitar as oportunidades, foi o que eu falei. Jesus aproveitou a oportunidade com a samaritana, lembra? Os samaritanos e judeus não se falavam, mas Jesus quebrou o protocolo e a oportunidade de evangelizar. Jesus assim o fez. Devemos evangelizar no ônibus, na rua onde moramos, na escola, na faculdade, na nossa casa, no trabalho. Porém, nos momentos oportunos, sem ferir as leis trabalhistas. Se você estiver no seu momento de trabalho, você não vai parar suas atividades para evangelizar. Você aproveite o momento de intervalo, no momento que você estiver largando, bateu o ponto, está conversando com seu amigo ali, fale do amor de Jesus. Mas tenha cuidado para quando você estiver na hora de trabalho, parar a sua atividade trabalhista para evangelizar. Não se faz isso. Aproveite os momentos oportunos que Deus lhe concede. Devemos evangelizar com toda educação e organização. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Com licença, por favor, obrigado e etc. Tem pessoas que quando vai evangelizar, já vai condenando logo a pessoa. Tá vendo a sua prática, você vai para o inferno. Se aquela pessoa vive em práticas que a palavra de Deus não aprova, nós sabemos para onde ela vai, cujo ela não se arrepender de todo o coração. Nós sabemos. Mas não podemos chegar para aquela pessoa já condenando ao inferno. Nós devemos apresentar a salvação, apresentando a Cristo. E
Quando a gente apresenta o amor de Deus àquela pessoa, nós aí trazemos agora a ilustração do que vem acontecer quando a pessoa está distante de Deus. Mas tem pessoas que já chegam, ó, tu vai para o inferno. Você é Deus por acaso? Você é Jesus? Não. Você primeiro apresente a Jesus, apresente as Sagradas Escrituras, fale do amor de Deus e depois você revela àquela pessoa que Jesus nos ensina, nos revela que para estar ao lado do Pai, para estar na glória, nós devemos aceitar a Ele, abandonar as práticas ruins, o pecado. É assim que se evangeliza, não chegando, opa irmão, toma aí uma literatura, e aí é benção. Não, boa noite, bom dia, boa tarde, o senhor aceita uma literatura? Tem 2 minutinhos para eu falar do amor de Deus, se não for atrapalhar? Assim que você chega próximo de uma pessoa para evangelizar. Devemos evangelizar com toda defensiva, ou seja, sabendo que Deus nos guarda e nos protege, porque muitas vezes nós vamos encontrar ambientes hostis, pessoas que quando a gente chega para evangelizar já vai dizendo, eu quero saber de Jesus não, sai para lá que eu detesto crente. Tem pessoas que o inimigo ele aflorece uma fúria naquelas pessoas que é capaz de aquelas pessoas levantar a mão para dar em você. Mas você tem que ter a certeza que Deus vai te proteger. Tem casas que você possa chegar e as pessoas podem abrir o portão para assaltar os cachorros. Isso é uma verdade. Tem pessoas que detestam crente que se pudesse tocava fogo. Mas as almas dessas pessoas têm um valor. Você tem que entender isso. Ah, a pessoa não quer hoje. Você vai ter outra oportunidade para evangelizar. Você quer entregar literatura a alguém? Ah, não quero não. Você vai ter uma outra oportunidade para evangelizar. Faça tudo com ética, com educação. Ah, e outra coisa. Um detalhezinho. Quando você for entregar literatura, antes de entregar a literatura, pelo amor de Deus, leia o texto que se encontra na literatura. Medite um pouco sobre o texto, porque você vai encontrar pessoas que vão usar a Bíblia para distorcer aquilo que você não leu. Às vezes você pega uma literatura, tem um texto lá, você nem leu, nem estudou, nem analisou o texto, o contexto, é que a pessoa vai distorcer aquilo ali e vai acabar confundindo a sua mente. Eu digo isso porque eu já me deparei com pessoas assim. Então, olhe o que está escrito ali e você vai encontrar pessoas que vão perguntar a você o que significa aquele versículo. Então você tem que estar assim preparado. Mas irmão, tem pessoas que não sabem ler e entregam a literatura. Eu disse, irmãos, entenda uma coisa. As pessoas que não sabem ler e entregam literatura, elas têm um dom de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas que não sabem ler, elas aceitaram Jesus como? Ouvindo a palavra de Deus, indo para os cultos, guardando a palavra de Deus. Tem pessoas que não sabem ler, mas sabem dos versículos. Elas falam dos versículos, elas não sabem ler o versículo ensina a palavra de Deus. Mas sabe, João 13,16 é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, porque elas ouvem, elas gravam, elas memorizam. Então elas têm um dom de Deus. E além do mais desse dom, sabe como é administrado esse dom? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus auxilia as pessoas que não sabem ler, né, na evangelização. Compreendem agora? Devemos evangelizar de forma ofensiva também, não ofendendo os ouvintes, mas nosso inimigo que está por detrás de toda a maldade que há no mundo. Então veja, não devemos ofender as pessoas e nem as crenças das pessoas. Eu vou contar uma breve história rápida. Um irmão certa vez contou que foi evangelizar, chegou na casa de uma irmã que ela era católica. E ele perguntou, ele deu um bom dia, posso falar um pouco do amor de Jesus? A senhora tem 5 minutinhos. Ela, pode falar, irmão. Aí foi falando, e ela pediu para que ele adentrasse a sua residência, porque ela estava fazendo as atividades, e ele assim adentrou, e assim que ele adentrou a residência da mulher, ele viu uma estatueta de uma santa, e ele viu que estava um pouco empoeirada, e ele pegou o seu lencinho e começou a limpar a estatueta, e enquanto ele limpava, ele começou a falar do amor de Jesus para ela. E ela ficou impressionada com aquilo ali e disse assim, irmão, pela primeira vez eu vejo um cristão que não me condenou por acreditar
nos santos, por ser católico, porque muitas pessoas já evangelizaram para mim, algumas pessoas evangelizaram para mim e já foram logo me condenando. E o Senhor falando do amor de Jesus e não se cansa de limpar a estatueta. E ele continuou falando do amor de Jesus, agradeceu a ela pela observação, pelo elogio e falou do amor de Jesus. Resultado disso aí, com o tempo aquela mulher aceitou a Jesus Cristo. Outra forma de evangelizar são através das atitudes e da sua vida. Não adianta você pregar em lives no Facebook, no Instagram, no Twitter, no púlpito da igreja, em congressos, mas se a sua vida é toda desconcertada. Você evangeliza não apenas com palavras, mas também com ações, com a sua vida. Provérbios 11:30. Quem ganha almas, sábio é. Que através desse resumo, eu acho que até passei dos 20 minutos aí, né, das outras aulas anteriores foram 20 minutos, mas chamada para evangelizar, ela requer que a gente tenha um cuidado. A gente não pode nem resumir muito, porque é uma lição que a gente aprende aqui, a dúvida sobre evangelização. E evangelizar é a todo instante, é a toda hora, observando os momentos oportunos e respeitando, né, o lugar e o momento. A gente também tem que ter cuidado com isso, pedindo ajuda sempre do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de cada um, a todos os irmãos que acompanharam aí, que comentaram, nosso irmão Leandro, nosso presbítero Leandro Clementino, nosso irmão Hernani Nunes, o nosso irmão José Alessandro, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo com amigos para que eles possam ser alcançados pela graça e pela palavra de Deus. Vamos fazer uma oração encerrando essa transmissão. Que Deus venha abençoar a nossa nação, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Que Deus possa abençoar a família e os lares cristãos e os lares daqueles que ainda não professam a fé em Cristo, mas que Deus possa entrar com providência. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por este momento que o Senhor nos concedeu. Deus abençoe, Senhor, a vida de cada um que aqui esteve acompanhando, Senhor, esta transmissão. Deus, veja os lares cristãos, os lares não cristãos. Pai querido, o inimigo tem tentado destruir com as suas armadilhas, com seus pensamentos e ideologias, com os laços. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor repreenda os laços de Satanás. Veja, Senhor, os ministérios, os obreiros, os pastores, os líderes, vai abençoando, dando estratégia e sabedoria. Deus, veja a nossa nação, nosso presidente. Repreenda, Senhor, as astutas ciladas do inimigo. Abençoa, restaura a saúde, Pai, dele e dos familiares dele. Deus, os nossos governantes, que o Senhor possa repreender todo mal, toda altivez, toda soberba. Pai querido, que o Senhor possa por terra tudo aquilo que seja mentira, tudo aquilo que seja manipulação, que o Senhor possa, Senhor, desmascarar aqueles que estão mentindo. Deus, repreenda este mal, esta enfermidade que tem assolado a humanidade. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.